Católica fez isso aí. E anda ensinando um monte de heresia até hoje. Não existe purgatório, que você vai ficar no purgatório um tempo lá e depois você sai do purgatório. Não existe. Não existe isso daí. A Bíblia diz que o homem está fadado a viver uma vez só. E depois virá o juízo. Ninguém vai viver 2 vezes aqui, 3 vezes, 4 vezes, não. Jesus não falou em reencarnação. Jesus falou em ressurreição. Ele falou que Paulo disse que quando Jesus vir, ele vai ressuscitar os que dormem. Aquele que morreu em Cristo, como os profetas, como os irmãos, tudo que descansa no Senhor hoje, a alma dele está ali, ele está dormindo, ele está descansando. A alma dele não está no inferno e também não está no céu. Está ali no túmulo, ali, ele está ali, a alma dele está ali. Você não vê, mas está ali a alma dele ali, ó, deitado. Lógico que é. A Bíblia vai dizer que foram enterrar na morte foram enterrar umas pessoas nos túmulos e lá tinha os ossos dos profetas. Quando colocou os ossos dos profetas lá, as pessoas ressuscitou. Só com a presença do profeta que está ali, a alma dele cheia do poder de Deus. Que ele está ali, você não está vendo, mas está ali. Por isso que a Bíblia diz para você não consultar os espíritos familiares. Porque as almas estão ali no túmulo ali, descansando, que está no Senhor, né? Porque eu acho que a Bíblia diz assim, que aquele que crê e batizado vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Então as almas estão ali do túmulo descansando, sim. Só que ela está dormindo, ela não vai acordar para ver que você colocou flor lá, ela não vai ver que é uma missa de 7º dia, ela não vai vir conversar com você. A não ser que um bruxo, um magista, um mago, ele vai invocar aquela alma para levantar, acordar ela do túmulo, que dá para fazer isso. Só que a Bíblia condena essa prática, a Bíblia diz que quem fazer isso vai parar no inferno. Jesus diz, não consultai os espíritos familiares. Está na palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não pode, isso é pecado, é uma abominação a Deus. Quem pratica bruxaria, magia negra, tudo isso daí vai parar no inferno. A Bíblia diz que Deus condena essa prática. Mas a alma está ali, é possível sim. Você não vê que Saul estava já com demônio, Deus já tinha abandonado ele com medo de perder o reinado lá, que ele foi o primeiro rei de Israel, o primeiro político que Deus levantou, mas ele não quis obedecer a Deus. Aí Deus levantou Davi, um homem segundo o coração dele, melhor do que ele. E ele já sabia que Davi ia ficar lá. E estava tramando, tentando de todo jeito prejudicar Davi, e não conseguiu não, e Davi reinou. Só que ele já estava para morrer ali, na última guerra, já que ele ia morrer ali. E aí ele vai e consulta uma bruxa, para essa bruxa chamar Samuel do túmulo, para poder falar com ele. E ela foi e evocou Samuel, e Samuel veio. Então é possível sim, que a Bíblia não disse que era um demônio que estava ali não. Foi o próprio, a bruxa invocou, ela tem poder. Ela chamou, acordou aquele Samuel e trouxe Samuel dos mortos. E aí Samuel falou, que você está me tirando do meu descanso? Samuel fala bem assim, por que você está me tirando do meu descanso? Porque ele estava dormindo, descansando, porque a morte é um sono, a Bíblia diz isso aí. Tá entendendo? Então ele estava descansando. Então quando você morre, você vai estar no túmulo ali, ó. Tá o túmulo lá, sua alma tá ali dormindo ali, ó. Tá os ossos, mas sua alma tá ali, ninguém vai ver. Com o mundo olhar físico não, mas no mundo espiritual vê. E a sua alma tá ali. É por isso que o bruxo, ele vai, tem uma gente que já morreu sem Deus, morreu com o diabo, ele vai lá e pega um cara que é ruim e acorda a pessoa lá do túmulo. Aí ele pega essa pessoa que já é ruim, que já vai queimar no inferno, para fazer maldade aí, a bruxaria é disso aí. Que eles pegam lá e ficam colocando aquela alma lá para fazer o mal para as pessoas. E aí eles pagam uma oferta para aquela alma, aquele negócio ali e tal, para aquela entidade. Eu acredito nisso. Porque a Bíblia diz que é possível sim. A Bíblia diz que é possível. Se é possível, então eu acredito. Se aconteceu na Bíblia, então eu acredito. Se os bruxos estão fazendo, então eu acredito. Só que isso é uma abominação a Deus. E a Bíblia diz para não fazer essa prática. Tá entendendo ou não? Então não tem ninguém no céu. Quem tá no céu é Enoque, que foi o 7º depois de Deus e subiu direto. Elias, que subiu na carruagem de fogo. E aquele ladrão na cruz que Jesus falou, ainda hoje você vai estar lá comigo. Esses 3 estão lá no céu. E Moisés também está lá. Agora de resto, tá todo mundo dormindo esperando o aguardamento do juízo quando Jesus vir. É o que diz a palavra de Deus. Então não fica acreditando em história fiada não. Agora nessa história do purgatório com a igreja católica, tudo bem, tem um certo respaldo. Não que haja purgatório não. É porque Jesus, quando ele faleceu, tiraram a vida dele, ele foi lá no inferno lá e pregou para os espíritos que estavam já mortos. E aí ele resgatou lá das trevas esses que estavam lá e levou para o céu. Entregou lá em cima para o Pai. Ele deu uma oportunidade, mas foi só uma vez. Jesus não vai lá de novo lá não tirar quem está lá no inferno não. Se você não obedecer, não quiser ouvir a palavra, você vai parar no inferno.
Eu tenho que te falar a verdade. Você vai parar no inferno e Jesus não vai te tirar de lá não. Você vai ficar lá para sempre. A Bíblia diz que o homem está fadado a viver uma vez só. E depois da morte virá o juízo. Então não deixa o diabo te enganar não. Não deixa o inimigo, que ele é mentiroso desde o começo do mundo. Ele é pilantra. Ele é cheio de dizer, não, tá tudo bem. Não vai acontecer nada não. Não dá nada não. Deus não vai fazer nada não. Não vai o quê? Não vai o quê? Não brinca não, que os profetas quando falam acontece. Não brinca não, que quando Deus fala acontece. Você não vê que o povo tava tirando com a cara de Noé? Esse Noé é otário, esse Noé é vacilão aí, ó. Esse Noé é o idiota, esse Noé como ele é o trouxa ele. Esse Noé é meio maluco ele da cabeça, ele é doido. Ele é, como é que ele é? Todo malucão, ele é doido da cabeça esse Noé aí. Não, ele tá falando besteira aí, o povo na festejando, se casando e dando casamento, e todo mundo lá na bagunça, e todo mundo lá na prostituição, na orgia, na fanfarra, no golpe, na pilantragem, na mentira, na calúnia, na injustiça, na traição, e fazendo tudo que não presta, indo bastante, e Noé falando 100 anos ele ficou falando. Aí Deus falou, não, agora eu vou acabar com esse povo. Só que naquela época lá, 100 anos, é porque o povo vivia naquela época 800 anos, 700 anos. Hoje, se chegar a 100 é quem viveu muito. Deus abreviou os tempos, porque o ser humano é terrível. Aí Deus tirou o tempo de vida do ser humano. Mas eles não quis ouvir não. Aí Deus mandou o dilúvio lá ou não mandou, irmão? Deus matou aquele povo todo ou não matou? E Sodoma e Gomorra, que não queria obedecer? O povo na prostituição, que os anjos chegou lá, os homossexuais, estavam junto com as crianças, ensinando as crianças a prática. E tava com o pessoal da cidade, queria invadir a casa de Ló lá para pegar os anjos, para estrupar os anjos. Queria transar com eles assim, ó, ao ar livre, no meio de todo mundo. Olha isso. Olha aí como é que é. Eu respeito os irmãos que é homossexuais, eu sei que é difícil para você, mas Jesus abomina essa prática aí. Tá no Antigo e no Novo Testamento. Não vai nessa ideia de teoria de inclusão não. Porque tá bem claro isso aí. Por que é teoria da inclusão? Porque o povo aí quer incluir aquilo que Deus tirou. Deus abomina quem que se deita com homem. Deus abomina a mulher que se deita com mulher. Eu te amo e eu tenho que falar a verdade. E lá em Sodoma e Gomorra ele estava desse jeito aí, ó. Quando eu vejo essa parada gay aí, ó, não é da mesma coisa? Tem gente que faz até sexo lá no meio da passeata, lá no meio das crianças e tudo, lá no meio da cidade, lá. Eles ficam fazendo sexo no meio dos outros. Uma coisa horrenda. Tá que nem Sodoma e Gomorra. E aí eles queriam fazer isso com os anjos de Deus. Aí falou, não, pera aí, o anjo foi, cegou eles não conseguiu fechar os olhos. Porque Ló falou, não, se você quiser, eu dou até minhas filhas aqui virgem pra vocês. Porque o cara falou, não, o pessoal tava na minha casa, tem que proteger. Porque eles queriam estrupar, violentar sexualmente os anjos. E aí o cara falou, não, vou entregar minhas filhas. Eles não quiseram as filhas não, por quê? Porque eles não gostavam de mulheres, gostavam de homem. Eles eram homossexuais. Porque as meninas eram virgem, era jovem virgem, eles não quis não. Porque eles gostavam era de homem, eram homossexuais. E estavam ensinando as crianças ainda essa prática do demônio. Olha como o povo corrupto, um povo pervertido. Lógico que é, e hoje não tá a mesma coisa não, um povo pervertido. Vai ficar olhando aí pra você ver direitinho, analisa pra você ver. As mães transando com os filhos, os pais transando com as filhas, e é uma baderna, uma bagunça do demônio aqui, não tá não? Lógico que tá, tá pior que Sodoma e Gomorra isso aqui. E Deus vai mandar fogo e vai acabar com isso aqui daqui a pouco. Lógico que vai. Lógico que vai, a abominação que está diante de Deus, está cheirando podre diante do Criador. O ser humano está podre, cada dia mais podre, fedendo podre diante da presença do Senhor. Então você é meu irmão, minha irmã, eu te amo e eu sei que é difícil para você, eu oro para Deus te transformar, eu não te julgo mal, não sou homofóbico, quero que Deus abençoe sua vida, tá legal? Só que eu estou dizendo que é o que a Bíblia diz. E eu tenho que falar aqui como um apóstolo, como um profeta, senão quem vai pagar o preço depois é eu que vou ter que prestar conta de não falar a verdade para você. Então tem que falar a verdade para você poder entender. Eu sei que é difícil, mas Jesus liberta, Ele te ama, o fardo do Senhor é leve, o jugo dele é leve, o fardo é leve, entendeu? O jugo é suave, Jesus te ama. Se você aceitar Jesus, caminhar na presença e ir devagarinho, Ele vai te libertando, Ele transforma a sua vida. Mas não é ficar nessa prática e achar que vai subir pro céu não, que nem tem igreja do homossexual, igreja da lésbica, igreja LGBTQ+, tá repreendido em nome de Jesus. Se não abandonar essa prática, vocês não vão subir. Se vocês abandonar, vocês vão subir. Se vocês não abandonar, vocês não vão subir pro céu não.
A Bíblia condena.